Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, antes de mais nada, pela presença de vocês. Uma live super técnica, um tema super polêmico, desejado, como diz o meu amigo Arthur, o que é, que rima com GLPI e todo mundo quer. É isso aí, falaremos hoje sobre a API do GLPI, galera. Primeiros passos com a API do GLPI, configuração da API do GLPI, configuração do usuário com o user token da API do GLPI, legal, muita coisa que tem na internet, aí alguns exemplos, é tudo com usuário e senha, não tem a questão do uso do user token, e é claro, não só a questão do conceito, mas de toda a característica do GLPI, o comportamento com a API, mas também toda a funcionalidade de um backup do banco de dados SQL do GLPI, mais o backup da aplicação e também uma abertura de chamado do OK desse backup via API. Abriremos um chamado automaticamente do console Linux dentro do GLPI, dando OK e dando o status do backup. Não estou sozinho nessa live, sempre os meus convidados aqui, muito mais do que ilustres, Arthur Scheffler e Jorge Camargo. Me dá um OK aí se o som tá OK, se a imagem tá belezinha. Vou chamar o Jorge, vou chamar o Arthur. Vamos lá. Fala, mestre Arthur, mestre Jorge. Quem falou que eles não vinham, hein? É técnica, mas vocês estão aí, pô. Vambora, meu. Que a força esteja convosco, jovens padawans. E aí, Arthur? Para quem não acompanha tanto, ontem foi talvez o dia mais importante do Orgulho Nerd, né? Com certeza. Pelo menos para quem curte Star Wars. Para quem curte Star Wars, para quem não curte também tem que aceitar que esse filme marcou pelo menos 4 gerações. Só se deu mal na última, agora que cagaram tudo. Mas enfim, uma boa noite a todos vocês, um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu curto muito estar aqui agitando com a galera e aprendendo cada vez mais. Essa live aí, o que já pediram para esse conteúdo que está embarcado nesse momento aí, não foi pouco. Eu sei que tem uma galera aí que já falou comigo na semana, que estava ansiosa para assistir isso aqui. E realmente eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. E, Jorgeto, o que tu tem para me dizer? Mais uma, né? Essa, tio Jorge vai ficar aqui, ó, no silêncio, porque tio Jorge não manja, tio Jorge não entende, tio Jorge não sabe, tio Jorge veio para aprender também. Tô aqui, o bigode veio aprender também hoje, porque API, o tio só sabe o conceito, o tio nunca ligou API com o GLPI. Ali a parte que o Danilo vai fazer muito de infra, mais focada ali nas configurações do backup, também não é praia do titio. O titio aqui é banco de dados, o titio aqui é gestão de serviço. Hoje eu também estou aqui não só de comentarista, hoje eu vou fazer só chutou é gol! E, cara, acompanhar ali com vocês e aprender junto todo mundo, porque é isso. Também estou aprendendo, não só. É isso aí, já temos algumas perguntas ali, eu vou só limitar um pouco a live aqui. Já temos dúvidas, várias. O Mike já tá nervoso. Bora dar like aí, ô Mike. Vamos lá, galera. Na verdade é o seguinte, ó. Aqui são os primeiros passos com a API, tá? Então a gente vai ativar a API, vai criar o user token. Vou falar dos conceitos aqui, do perfil, de algumas questões relacionadas à segurança, que pouco falam, né? Mais ali o script, aí você pega o script e sai fazendo. Como diz o meu amigo Arthur aqui, o tal do Go Horse. E para que a gente não tenha nada relacionado a Go Horse, aqui é mais o primeiro passo com a API, tá? Estamos aí em via de estudos com a travessia de 2021 para saber se a gente vai trazer o tema de API ou não. De verdade, a gente vai trazer alguma coisa um pouco mais avançada do que essa. Mas pegando um pouquinho o gancho aí do pessoal, esse script de backup ele já vai ter lá praticamente todas as variáveis para você fazer qualquer integração em Shell, tá? Então, o próprio Jorge aqui acabou de falar assim, eu sou mais na parte de banco de dados. Mas imaginem que vocês poderiam pegar lá um select via banco de dados, ou um search, né? Fazer uma pesquisa da API lá dentro da própria API, via script,
e aí com um determinado valor abrir um chamado dentro do GLPI. Ou não, faz um select num outro banco de dados, pega esse resultado e abre um chamado no GLPI. O que mais? Poderia pegar um formulário com essas variáveis, com esse exemplo, e abrir um chamado através de um formulário da intranet ou de um portal de serviço. O Rogério está falando aí dos ABICs. Mesma coisa. Esse script aqui tá mamão com açúcar para você abrir um chamado lá dos ABICs. É só você pegar o conceito das variáveis, traz a trigger lá que está lá dentro do nosso amigo os ABICs. Vocês poderiam pegar a trigger dos ABICs, joga na variável e abre o chamado. O que é legal aqui? É a automação do init session, que eu vou comentar um pouquinho sobre a estrutura do GLPI nesse sentido, que é o tema da nossa live. A estrutura do create ticket, então você pega as variáveis e joga ali o nome da trigger, a função e tudo mais. E também a questão do encerrar a sessão, né? Do kill session, para você conseguir encerrar a sessão, pra você não deixar um monte de sessão aberta lá, porque tem muito script que eu vejo também no GitHub, deixando a visualização ali com a sessão aberta, com o usuário logado dentro da API, tá? E aí, pessoal, é só, de novo, pegar um pouquinho mais aí do conceito da API, estudar um pouquinho mais, tá? Essa live aqui, ela é simplesmente dedicada a, primeiros passos com a API, segundo, script de backup do GLPI no Linux, e aí, terceiro, abertura de chamado desse backup, do ok do backup, o que é legal, tá? Temos alguns comandos ali relacionados ao Linux, então, qual que era o tamanho do backup anterior, qual que é o tamanho do backup atual, qual é o tamanho da pasta do GLPI, qual é o espaço em disco do seu servidor. Isso ajuda demais, porque além do backup, você vai ter no chamado quanto que você tem de espaço em disco. Então, o analista pode pegar o backup lá e já olhar e ter todas as informações relacionadas a isso, tá? Outros assuntos de API eu posso estar respondendo no final, após o grand finale aqui, e a gente pode conversar um pouquinho mais aí sobre a questão das APIs. Vou pedir pro Jorge e pro Arthur salvar aí algumas dúvidas ou alguns temas que vocês querem. Por exemplo, o Mike acabou de colocar aqui para fazer, além do curso que ele falou que quer de API na travessia de 2021, a questão do Forms mais GLPI, mais API, mais abertura de chamado. Gente, o Forms ele gera um JSON. Não preciso falar mais nada. Se você conseguir pegar as strings e as informações, você consegue abrir um chamado no GLPI. Qualquer CSV, qualquer string que você tiver, qualquer variável que você tiver, o script ele está pronto. De novo, pega a parte da API, troca ali em cima as variáveis que vocês vão conseguir fazer essa questão aí relacionada ao backup e automação via API. Ó, o Danilo já está antecipando o treinamento de API aí. Vamos ver. Será, Arthur? O homem não tem limite. Agora o Jorge foi lá e deu mais corda ainda. Se chegar a 100 likes, o Jorge deixa ele fazer sorteio, cara. O Jorge liberar sorteio, cara. Ô, Arthur, tá no mudo, Jorge. Tá ligado, né? Pra eu liberar sorteio aqui, ó, já dizia a minha excelentíssima mãe, sou tão mão de vaca que se eu mergulhar com uma aspirina na mão, ela sai seca. Mas vamos lá, no final teremos alguns recadinhos, pessoal. Quem estiver aqui, fique até o final, porque a gente vai ter alguns recadinhos referentes aí às próximas etapas da nossa travessia de 2021. E já temos data para o início da nossa travessia, tá? Então, teremos uma live de aquecimento. Venham para a live de aquecimento com os temas e teremos sorteios. Novos souvenirs, hein? Não só camisetas, novos souvenirs. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos para o tema aqui, que o tempo é curto. E a live não pode ficar muito extensa. Vamos lá. Estou compartilhando minha tela. Quero saber do Zoom. Tá dando para enxergar aí? Precisamos de mais um. Como é que tá aí, pessoal? Senão fica muito grande e aí fica ruim. Pra mim tá ok. Esse pessoal tá... O que o pessoal acha? Tá ok? Vamos tá aguardar o pessoal aí. Tá ok? Tá ok, todo mundo? Tá ok. Sucesso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, hoje a nossa live vai ficar restrita à gestão de API no GLPI. Então, para quem não conhece a API do GLPI, é uma API REST, ok? E para chegar nessa telinha aqui, aonde que você vai? Configurar geral, aqui do lado esquerdo na guia API, tá?
Por padrão, ela vai vir aqui com o DNS do GLPI, a URL do GLPI da API, com o localhost, que é da instalação. Então, você vai precisar copiar o seu DNS, né? A URL da sua aplicação ou IP, e acrescentar aqui o /api.php. Pessoal, essa URL aqui, ela nada mais, nada menos vai validar se a sua API está ok. Então, você coloca aqui essa URL e ele, em teoria, vai abrir aqui o link da documentação do GLPI, tá? Por que eu falei em teoria? Porque tem o próximo passo para a gente conseguir chegar na liberação desse host, tá? Então, a primeira coisa é alterar aqui a URL da API. Eu já vou falar por que ela não vai abrir logo na primeira chamada que você der da URL. Então, coloque aqui o seu DNS ou a URL da sua aplicação dentro das configurações iniciais da API. Depois você vai colocar um sim aqui para habilitar o API REST, tá? E você pode habilitar tanto a autenticação da API com login e senha, que eu fiz no início, tá? Com login e senha do usuário do GLPI, mas depois eu fiquei pensando, falei, bom, para que a gente não tenha nenhum problema de segurança, eu vou fazer diferente. Eu vou habilitar o login também com o token externo do usuário, porque aí a gente tem um conhecimento um pouquinho mais elevado referente ao token, ao user token de autenticação da API, o que é muito bacana, tá? Porque aí você não expõe a URL daquele usuário. Ah, Danilo, dá para fazer outras coisas com esse user token mais a URL da API e o token da API? Sim, sim, mas eu vou traçar aqui algumas ideias para vocês ficarem seguros de que vocês, tendo essa configuração inicial, você não vai ter nenhum problema com qualquer exposição ou divulgação desse link da API mais o user token e o token da API. Então, nós teremos aqui a URL, mais o API REST ativado, mais o login de credenciais, caso você queira fazer login e senha, e mais o user token. Você vai dar um salvar e ele vai configurar a API para vocês. Por padrão, o GLPI já vem com um endpoint ativado. Então, além de configurar aqui, tá, a URL da API, você também precisa conectar as conexões ou liberar as conexões para a chamada dessa API, tá? E por favor, pessoal, entendam bem essa parte, porque aqui é uma parte crítica, tá, do negócio. Como eu estou com o GLPI público e eu estava utilizando aqui o meu script e junto com o Danilo Mota, tá, vou agradecer depois no final muito aí a questão do Danilo Mota, que é o nosso desenvolvedor aqui, que manja tudo de API do GLPI. Muito obrigado, antes de mais nada, Danilo Mota. E ao Toguchi, o Leandro Toguchi, que liberou o Danilo Mota. O Toguchi e o Mota são da equipe do Xflow, do nosso ERP, que em breve será lançado aí no mercado. Já temos data também, 1º de julho, comercializamos aí, início da comercialização do nosso ERP, mas vamos lá. Você vai liberar o acesso. Então, por padrão, vem aqui o Full Access para localhost. Eu poderia ter deixado somente essa conexão do localhost aqui, tá? Mas o que acontece do localhost? O localhost, ele vai liberar somente o 127.0.0.1. É assim que vem para vocês lá as configurações da API do GLPI. Eu acabei liberando, de novo, como eu falei para vocês, a gente estava só fazendo alguns testes, mas o que eu vejo de interesse aqui? Você precisa criar um cliente de API diferenciado. Então eu fui lá e criei um backup do GLPI, tá? Então, pode adicionar aqui um cliente, você tem um botãozinho aqui em cima, adicionar cliente de API, e aqui embaixo já tem o cliente que eu adicionei para o nosso script de backup. Danilo, para cada API, eu devo fazer aí o uso de um cliente específico? Sim, eu acredito que sim. É importante isso para você também estruturar as conexões, da onde está indo, de qual cliente, de qual é a origem, tá? Então, como é que funciona aqui o cliente da API? A primeira coisa, você vai colocar um nome, um apelido. Prestem bem atenção. Entidades filhas, sim. Eu vejo muita gente apanhando, muito cliente meu apanhando aqui na Service Desk, porque acaba colocando não e aí quer abrir um chamado numa entidade filha. A API ela não dá acesso, mesmo que o perfil tenha, mas o cliente de API não tem acesso àquelas outras entidades. Olha que legal. Daria para você também limitar a conexão da API através de entidades aqui do seu cliente de API. Então, muito interessante essa questão da segurança do cliente de API também. E aí o nome que você está dando para esse cliente de API, ativo sim, entidades filhas sim.
E aqui uma outra reflexão. Histórico, log ou desabilitado para registro de conexões. Pessoal, toda vez que você faz a conexão na API, é como se você estivesse fazendo o login do GLPI, né? E executando as ações dentro do GLPI. Basicamente, você está só jogando ali o acesso à API REST. Mas os comandos, enfim, as ideias são as mesmas, e aí você precisa entender um pouquinho da questão dos métodos do endpoint. Mas pensando na questão de segurança e de validação e de auditoria, você tem duas possibilidades. Ou você vai gerar log, que é o arquivo lá da pasta log, dentro da aplicação do GLPI. Você poderia gerar esse log como arquivo ou como histórico. Histórico vai para o banco de dados. E aqui eu tenho uma segunda questão que você deve estudar. Se você vai ter muita conexão de API, gere um arquivo de log. Tá? E aí você vai ter um disco lá te gerando bastante demanda, porque o arquivo de log vai ficar muito grande. Se você vai ter um acesso moderado da API e quer ter o registro dentro do GLPI para ter fácil acesso, deixe como histórico. Porque o histórico ele vai gerar linhas de log dentro do banco de dados. Então, vai crescer o seu arquivo de log. Vai gerar lá um disco para você um pouquinho maior, você vai ter o arquivo lá. Depois pode fazer um log rotate, e aí targz nesse arquivo, pau na máquina e deixa ele num backup para auditoria depois futura. Ou não, já deixa aqui dentro do histórico que ele vai fazer um backup desse log dentro do próprio backup do SQL do GLPI. Tá? Não me pergunte qual que é a melhor, vai depender da sua necessidade. E aqui, mais uma vez, o filtro de acesso da conexão que eu estava dizendo para vocês. Então, aquele outro full localhost que eu coloquei para vocês, eu acabei liberando full access. Por isso que da minha máquina, do meu IP, eu consegui acessar a documentação do GLPI. Mas olha só, essa aqui, ó, esse cliente, esse acesso, essa conexão, ela só está liberada apenas para o meu próprio IP do meu GLPI. Como eu estou saindo pelo meu DNS e fazendo o retorno dentro da API, chamando o meu DNS, eu não estou colocando o meu IP local, pessoal, você vai fazer uma API local, coloque o seu IP local. Por que eu não fiz isso, gente? Porque eu estava utilizando o script junto com o Danilo Mota e nós estávamos atuando com o DNS. Uma vez que eu vou usar em produção, eu vou colocar lá no meu script de API somente o meu IP de rede local. Eu não preciso sair para a internet para executar uma ação dentro de uma API, tá? E como eu estou falando de um backup local para um GLPI que é local, eu vou usar 127.0.0.1. Eu não vou chamar o meu DNS, eu não preciso sair para a internet. Gente, isso é conceito de rede. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu vejo muita gente aí fazendo script e falando pro cara, bota lá o seu IP público e tal. Meu, o cara sai do local e vai para a internet. Outra coisa, esse script, Danilo, serve para outros servidores que eu tenho na minha rede? É claro. Se você vai fazer um backup de um banco de dados que é MySQL do seu site ou da sua intranet, você pode usar o mesmo script. A diferença é que você vai ocultar lá o backup das pastas do GLPI, tá? E vai colocar o host lá com o IP do seu MySQL ou fazendo lá dentro do seu próprio servidor de MySQL. E aí você vai precisar colocar a liberação do IP aqui e chamar lá dentro o seu IP de rede local, seu DNS local, para fazer a conexão dessa API. Mais uma vez, não vou entrar muito nesse detalhe para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo com isso. Bora lá para o script, que é o que mais tem valor. Fechei aqui o intervalo do IP. E, pessoal, você vai colocar o regerar. A primeira vez que você vai criar o script aqui de cliente da API, você vai gerar um token da aplicação. Eu ativei lá o token como obrigatório e usei token. Esse token é o token da aplicação para você conseguir conectar nesse cliente de API. Então, sempre, tá? Vai dar um regerar e vai colocar esse cara lá no token da aplicação, que é o que eu vou mostrar agora no backup. Gente, se alguém entrar aqui dias depois, semanas depois, meses depois e dar um regerar, já era, o seu script lá vai parar de funcionar. Você vai ter que ir lá e alterar o token de conexão. Então, até o momento, o que a gente falou aqui? Das configurações da API. Então, configurar geral API, os dados aqui iniciais e ativação da API. E o segundo, adicionar clientes de API, onde você pode liberar para tudo, que não é o caso, só deixei aqui para vocês visualizarem e entenderem. Pior ainda, não liberem tudo para tudo sem o app token, tá? Porque senão qualquer um vai chegar lá na conexão. E aí você vai ter
um pouco mais aí de dor de cabeça com relação à segurança. E depois aqui a criação de um cliente específico para o backup nesse caso que a gente está fazendo. Não esqueçam das entidades filhas. O histórico vou deixar aqui dentro do banco de dados para vocês visualizarem. Coloquei o meu IP e gerei o token. Pessoal, em teoria, ativamos a API e colocamos aqui o primeiro passo, que é o cliente da API. Próximo passo relacionado à segurança. Gente, toda vez que você tem uma API, tá, e você vai fazer o uso da API, qual é a boa prática? Crie, tá? Vem aqui e cria um perfil. Cria um perfil, API, conexões da API, tá? Eu não vou criar aqui, até porque eu estou fazendo outros testes com a API, e eu vou estar utilizando aqui o meu super admin. Mas criem um perfil. E aí, o que eu estou querendo dizer para você criar um perfil? Crie um perfil de entidade lá, desculpa, para usar na entidade de interface padrão e remova todos os outros itens que você não vai ter na API. Você vai trabalhar com ativos nesse cliente de API? Não. Então vem aqui, ó, e desabilita. Por quê? Porque caso alguém pegue esse usuário ou esse user token, você não tem acesso a nada, você só vai ter acesso à assistência criar chamado, tá? E aqui, pessoal, o que eu falo que é bem legal, né? Eu fiquei pensando na live, falei, não, vou abrir aqui o script de backup, pau na máquina e vou ativar a API. Depois eu fui dando um voltar e fui vendo o que é de boa prática para a gente falar de API. É importante falar isso para vocês, porque o pessoal sai no Go Horse e aí, puf, abre o GLPI para tudo, para todo mundo. Então, faça o que o meu amigo Jorge sempre fala. Crie um processo, desenha, mapeia. Ó, essa API vai conectar nesse cliente de API, vai ter esse perfil de API, e eu vou criar esse usuário, vou dar acesso nessa entidade da API com esses perfis, com esses itens de modelo de permissões de API. Sabe o que é mais engraçado? Eu pensando aqui na questão de como que eu faria a live, eu comecei a ver algumas críticas que eu tive no passado, de alguns clientes falando para mim, meu, GLPI é loucura, você vai lá, API você pode fazer tudo. E aí agora eu comecei a pensar, interessante, porque o pessoal acaba pegando o perfil padrão, coloca o usuário de qualquer jeito, aí é claro que você vai ter tudo para tudo. Então, você precisa parametrizar, além da segurança do cliente de API, também o perfil que será atribuído ao usuário dentro dessa API. E o mais engraçado, para nós aqui, parece que é normal, porque, por exemplo, a gente tem o Xflow, que é o nosso RP, que está totalmente conectado ao GLPI. Então, dentro do próprio RP, o usuário clica lá e abre um chamado. Ele não abre o GLPI, ele abre uma interface de abertura de chamado dentro do nosso RP. Ele faz parte, está lá dentro da aplicação, tá? E o que é legal, eu faço um list nas categorias e aí eu vejo as permissões que o cara tem do módulo e aí dentro daqueles módulos eu libero para ele aquelas possibilidades para ele abrir chamado. Dentro do meu GLPI, quando você loga, o perfil não tem nada, ele é capado, tá? No final eu posso até mostrar para vocês aqui o meu GLPI do Xflow. E é muito interessante, porque o cara não tem jeito de fazer nada. Então a API ela é bloqueada através do cliente API mais o perfil. Anota aí, porque isso é importantíssimo, tá? Não libere a API de tudo para qualquer pessoa. Bom, por último, liberei então cliente API, perfil, para onde eu vou? Gestão de usuários, tá? E aqui, pessoal, eu já vou pegar um cara que eu já criei, tá? Mas você vai clicar aqui no criar usuário, sem dúvida, é normal de qualquer ação aí que você vai fazer no GLPI. E aí eu começo por aqui. Toda vez que você vai trabalhar com serviços, ou seja, eu estou falando de backup, vamos tentar, de novo, desenhar um script com base em tudo que a gente vai utilizar para aquele serviço. Eu vou falar disso também lá no script. Não é o backup? Aqui, Danilo, pode falar. Bacana também, tá falando de boas práticas, isso aqui não é boa prática só no GLPI, é boa prática para qualquer integração, né? Criar usuários de serviços que sejam distintos entre os serviços, né? Então, se tu tem lá um outro serviço que faz integração com o GLPI ou faz integração com outro sistema, acho que é interessante também, às vezes a gente pega uma galera que acaba usando o usuário administrador do domínio, né? Exato. E integra tudo pelo administrador do domínio, e aí daqui a pouco troca aquela senha para a empresa inteira. Então também é uma boa prática a gente pegar e criar os usuários para cada serviço, né? Exatamente. Então, pessoal, isso que o Arthur falou parece ser comum para nós, é o que eu falei, é muito natural isso. Então, hoje a gente tem aqui integração do AD com Rocket Chat, com GLPI,
com o Nextcloud, tudo tem um usuário de serviço, cada um com a sua permissão, com o seu cada qual. Então vamos criar lá um usuário, vou colocar aqui backup, e aí especifica bem, né? Backup GLPI, backup do GLPI. Danilo, eu vou ter backup de várias aplicações. Devo criar um usuário para cada? Sim, sim. Eu vejo como uma questão de boa prática. E na hora de você ver lá o chamado aberto, é legal que você vai ter tudo estruturadinho, tá? E aí você não precisa setar o requerente lá no script. Então, para cada usuário, você coloca lá o user token e aí você só vai alterando as variáveis lá, os destinos lá dentro do script. Vocês vão ver que está mastigado o script, tá? Então, eu coloquei aqui só backup do GLPI. Para efeito de demanda e estudo, tá? Eu deixei aqui uma autorização na entidade raiz. Como eu disse, eu estou estudando outras coisas também. E deixei aqui como superadmin, tá? Então, não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando para vocês a boa prática. Aqui é um ambiente de estudo, de homologação e teste, que a gente está fazendo outras funções. Quem sabe, em breve, compartilhando com vocês aí também, dentro das lives da Travessia de 2021. Vamos lá. Segue o Mike aí, que o Mike é o cara do like. Então, quem tá com a gente aí no ao vivo, ou quem vai chegar depois e vai ver esse vídeo, pessoal, dá aquele like lá e vai colocando comentários de temas que vocês querem para a próxima live, tá? Só tem 14, falta muito para 100. É isso aí, vambora, vambora. E temos quantos aí ao vivo? 26? No meu dash que tem 27. Mas vamos lá. Pessoal, depois disso, vocês vão vir aqui, vocês vão gerar as chaves de acesso da API Token do usuário, tá? Tem que gerar a chave de acesso do API Token do usuário. E você também tem um outro token pessoal que você pode utilizar. A gente vai utilizar o API Token no script. Beleza? Então, eu tenho aqui o usuário, a permissão desse usuário e aonde ele vai criar chamado, que é qual é a entidade que ele vai criar chamado. Você pode colocar no perfil e através do perfil ele já cria aquele chamado naquela entidade. Digamos que eu criaria aqui GLPI homolog, entraria aqui e colocaria uma entidade backup. Ou dentro da matriz lá no TI, eu poderia criar dentro de tecnologia um script lá que abriria chamado de backup. O meu amigo Rogério está aqui querendo fazer a integração com os Zabbix, tá? O que acontece? Lá dentro você poderia colocar uma entidade de monitoramento e colocar lá o script dos Zabbix ou o usuário dos Zabbix com esse perfil. Tudo depende de como você quer fazer. Um usuário aberto e aí você seta a entidade lá dentro do script. Claro, ele vai ter que ter acesso a essa entidade, por isso lembrem bem do entidades filha, o recursivo sim ou não, tá bom? Ou você já colocaria esse usuário dentro daquela entidade, ele só vai abrir chamada dentro daquela entidade, naquele perfil de criar chamada. Pessoal, gerou o user token, zero estresse, a API aqui, o GLPI está pronto para receber as conexões e a criação do método. Antes da gente ir para o script, só vou mostrar aqui o chamado e o que o chamado mapeou para a gente conseguir, né, fazer um deparo aqui antes de ir lá para o script. Então, primeira coisa, eu tenho aqui ó, o título do chamado, eu coloquei aqui o backup GLPI e a data e hora, porque eu achei interessante, data e hora, tá? Eu deixei na entidade raiz, poderia setar, porque esse cara tem acesso a todas as entidades, criar lá e mudar a entidade. Ele já vem processando atribuído, porque já vai, através de uma regra, vincular a equipe ou o grupo de redes à categoria GLPI Backup. Ou seja, eu criei uma categoria Backup GLPI. Então, eu tenho lá entidade, origem do chamado. Então, eu tenho a origem do chamado. Vou abrir o chamado aqui para ficar mais fácil para a gente mostrar na tela. Então, o que eu tenho de campo lá da API, tá? Eu tenho a entidade. Então, o primeiro item seria aqui qual é a entidade. Segundo item, o tipo, se é incidente ou requisição. Como é um backup que eu estou solicitando e é diário ali, eu deixei como requisição. E aí fica você, caso backup ok, coloca requisição, né? Caso backup não ok, deu erro, coloca incidente. Vai a dica aí. Categoria GLPI Backup. E aqui, olha só que legal. Vou só editar essa categoria. Por quê? Porque tudo isso faz parte de como que a API vai trazer e isso vai automatizar. Eu já tenho o ID da minha categoria aqui, que é o 148. E o mais legal, eu já tenho o grupo encarregado, que é redes. Então, esse grupo está encarregado por esse serviço, que está dentro do Raiz Backup. Pessoal, isso aqui, ó, eu tenho uma parametrização na entidade.
aonde lá na raiz eu digo o seguinte: toda vez que tiver uma categoria, automaticamente o grupo é encarregado. Então, a atribuição de chamados baseado na categoria. Então, quem é dono? É o grupo redes. Ele já automaticamente já coloca o grupo redes dentro desse chamado, tá? Critério da categoria e origem da requisição, API. Essa origem eu também criei aqui dentro do GLPI. Lá dentro de listas suspensas, origem da requisição, API. E eu tenho aqui a origem, que é o ID 8, que eu só deixei ela ativa, e eu só deixei ela ativa para chamados, tá? Então, de novo, percebe que você tem que montar e mapear o fluxo? Eu vejo muita gente lá, não, é só abrir chamado na API, create ticket. Tem muito exemplo assim na internet. Pessoal, vamos desenhar o fluxo. É importantíssimo pensar e fazer o teste de mesa, tá? Mais uma vez, tudo isso foi compartilhado. Eu pensei no processo, mapeei o processo, né? Já discuti isso várias vezes com o Arthur e com o Jorge. E aí veio o Danilo Mota, que eu já incluí esse script de backup que eu já tinha antes, e ele só automatizou, colocou as variáveis. Gente, ficou fantástico. Vocês vão ver o script, qualidade, merece muito like e muito superchat. É uma pena que o Google não liberou ainda o nosso superchat, senão a gente ia fazer um jabá do superchat. Mas vai ter oportunidade, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Pessoal, origem da requisição. Categoria, origem da requisição e tipo. E o último item foi título, que eu coloquei lá um texto mais data e hora. Wilsinho, vai ficar gravada, pode dar like depois, pode divulgar depois, compartilha, manda bala que esse tema aqui é muito desejado aí nas redes. Vamos lá. E aqui, pessoal, é o grande diferencial. É claro que depois que você ver o script e entender, você vai melhorar isso. Não tenho dúvida alguma, tá? Eu já fiz uma melhoria, mas eu parei hoje porque eu falei, não, chega porque eu vou acabar estragando. E aí é melhor eu parar por aqui. Para quem mexe com Linux. E pessoal, isso aqui roda no Windows também, tá? Não é só backup para Linux, aqui também roda no Windows. Fica a dica aí. É o comando que você pode trazer no conteúdo do chamado. E vou dizer mais. Danilo, daria para abrir o chamado e fazer um acompanhamento desses itens aqui? Não só acompanhamento, como tarefa. Daria para colocar o anexo do script do backup aqui dentro. Daria para já gerar a solução do backup aqui dentro, caso o backup ok. Ficam dicas aqui para quem tiver aí com tempo e quiser depois compartilhar. Esse script vai ser compartilhado no nosso GitHub. Então, pessoal, mantenha a fonte, divulgue a fonte, faça uma melhoria para que a gente tenha algo bem, elaborado e gigantesco para a gente gerar valor. A comunidade do GLPI no Brasil, ela é muito bem reconhecida. Eu acho que aqui a gente vai dar até um passo muito grande na comunidade. Mas vamos lá. Eu dou um list aqui, eu dou um do-HS no tamanho do backup anterior, tá? Eu vou lá e coloco o tamanho do backup atual. Então, tamanho do backup antes do backup atual, tamanho do backup depois do backup atual. E aí eu já criei um diretório lá, barra backup GLPI SQL e barra backup GLPI app. Eu não fiz aqui o do, eu não liberei o do nesse script aqui, porque como eu falei para vocês, eu fui melhorando e depois eu parei, eu falei, não, deixa quieto, vamos embora. Aqui eu dou o tamanho da aplicação atual lá do GLPI. Aqui, gente, diretórios, eu vou falar sobre diretórios lá no script. Estou usando com base no Red Hat e Remi Collet, tá? Mas quem também pegou o script lá de instalação da TechLib, que é o que está na documentação do GLPI, sabe que a TechLib fala de você colocar uma segurança nos arquivos. Isso vai ter, inclusive, no nosso primeiro treinamento da travessia, que vai ser um mini curso de Linux. Então não perca o mini curso de Linux, que a gente vai falar de instalação de Debian, instalação de Red Hat, e aí vamos fazer todas as, instalação manual, instalação com repositório. Não percam, são 2 noites, vai estar bacana, 100% gratuito. Vamos lá. Teremos aqui também da pasta Files, que é o que mais preocupa, quanto que está a minha pasta Files. E aí eu não preciso ir lá para ficar vendo quantidade de anexos, já sei o quanto que está consumindo de disco minha pasta Files e também minha pasta de log. Gente, isso aqui já dá um adianto muito grande para o analista, porque ele não tem que ficar lá fazendo health check, ou seja, vendo a saúde do servidor do GLPI. Ah, mas o meu Zabbix faz isso e gera uma trigger e gera um alerta. Beleza, o seu Zabbix é usado para outra coisa, é monitoramento. Aqui é informação do dia a dia, ou semanal, ou mensal.
E aqui o status do disco, que é outro sofrimento da galera. Ele já vai pegar lá o file system da sua máquina, tá? Vai falar quanto que tem de disco e quanto que está em uso no barra dentro do seu Linux. Ah, Danilo, eu tenho barra var, eu tenho barra backup, eu tenho barra, eu tenho... Tudo bem. Vai lá e faça, enfim, coloque lá um do-HS em todos os discos ou todas as partições que você tem. Aqui, de novo, pessoal, é só uma ideia. Percebam que tem até HTML lá dentro do script. Gente, esse aqui é o script final. Essa aqui é a informação final. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui por enquanto no que diz respeito ao GLPI e vou colocar o script. Vai colocando aí no chat se vocês têm alguma dúvida de possibilidades. O Arthur e o Jorge estão com a câmera fechada, mas vamos lá. Vão me ajudando aí, ver se o pessoal tem dúvida. Como é que tá a questão aí do pessoal? A última pergunta foi do Lizinho, para saber se ia gravar no canal ou não. Não houveram perguntas. O pessoal aí tá ninja no quesito API. O Cleverson pediu uma live de autenticação com SSO, hein? Arthur, eu tava precisando de um tema pré-live. Acho que essa aí... Achou, hein, Arthur? Acho que essa aí vai pra Minuta lá, para nós ver se ela pode vir para público. E aí, Arthur? Eu acho que essa aí precisa pôr no conselho aí. O que vocês acham? O Cleverson já tinha me pedido hoje à tarde. O Cleverson tinha me pedido hoje à tarde no Telegram. Eu disse que eu não tinha documentação, mas acho que a gente pode pensar a respeito. Então vamos lá, talvez aí uma super live, mão na massa, SSO com AD e vamos que vamos. Achamos o tema, Arthur. Bora lá, pessoal. Pessoal, já sou voto vencido, então. Fala, Jorge. Já sou voto vencido, então. É isso, Jorge. Temos que ter o seu aceite aí. Não, tem que ir. Vambora. Pessoal, então vamos lá. Vou usar aqui um servidor Linux, tá? Dentro desse servidor Linux eu já tenho o GLP instalado, vou falar pouquíssimo sobre isso. E qualquer dúvida relacionada a Linux, comandos, fiquem à vontade aqui no chat que o Arthur e o Jorge vão auxiliando vocês. Vou logar aqui via SSH, estou num console aqui, num terminal padrão do próprio Mac. Vou colocar aqui o SSH, mas quem tem o Windows aí vai usar o PUT, né? Sem nenhuma novidade. Estou logado aqui no meu servidor e a primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês como que eu estruturei o meu backup. Então, a primeira coisa, pessoal, eu criei uma pasta aqui, /backup, tá? E o que eu tenho no /backup? Eu tenho basicamente o backup GLPI, tá? E dentro do backup GLPI eu tenho GLPI app e GLPI SQL. Ou seja, a pastinha da aplicação é o GLPI app e a pastinha do banco de dados em SQL é o /SQL, tá? Então, se eu entrar aqui no app, cd glpi app, eu tenho aqui o diretório final, /backup, /glpi app. Ah, eu quero pôr lá num file server, num /mount, não sei das quantas. Não tem problema. Em breve a gente vai liberar um backup também encaminhando o script, não só fazendo a abertura na API, mas também encaminhando esse backup ou para Google Drive, Nextcloud, WebDev e afins. Eu já tenho esse backup pronto, porém não deu tempo de eu colocar tudo na mesma live e aí a gente vai falar só de API. Mas em breve fiquem de olho lá que a gente vai ter o backup melhorado, mandando esse arquivo para uma nuvem, tá? Então aqui eu coloquei /backup, /glpi, /app e também o /glpi, /sql. Pessoal, aqui você pode usar o diretório que você quiser, tá? Fique à vontade para utilizar o diretório aí relacionado, porque está tudo mapeado dentro das variáveis do GLPI. No meu GLPI, eu instalei ele através do Remicolé. Então aqui eu tenho o GLPI com toda a estrutura baseada no Remicolé. Então o que acontece? Eu tenho um arquivinho lá dentro do GLPI. Quem não sabe disso, isso agora ficou público, tá? Na instalação da TechLib. E aí eu tenho um arquivo chamado downstream. Quem segue a gente aí, no YouTube sabe desse arquivo porque a gente coloca lá no nosso script de instalação, tá? O que é um arquivo downstream?
eu tenho todas as pastas ou diretórios do GLPI. Então, aqui eu tenho o /etc/GLPI, onde fica o arquivo do banco de dados, o config_db, tá? E aqui eu tenho o /var lib GLPI files, onde ficam os anexos, os arquivos, e aqui eu tenho o /var/log GLPI. Isso faz toda a diferença para o nosso script de backup. Quem está usando, tá? /var www html glpi e colocando tudo lá dentro, a primeira dica que eu te falo é dá uma olhada no arquivo do downstream. Volta lá na instalação da TechLib, dá uma olhada e coloque esses arquivos ou esses diretórios dentro dessa estrutura. Tá? Tem um termo para isso, não vou parar agora para ler, mas a TechLib nomeou esse termo. O Remy Collet faz isso há muito tempo, desde o GLPI 9.1, se eu não estou enganado, tá? Então, o que acontece? Você vai ter mais segurança e você vai separar os dados. Então, aqui eu tenho o arquivo de banco de dados, e aí vocês vão entender o porquê disso na hora de chamar o usuário e senha do banco. Aqui eu tenho os anexos e aqui eu tenho os logs. Faz toda a diferença lá dentro do nosso script de backup, tá bom? Então, precisa dar uma olhada aí nesse cara aqui. E aí agora o tão esperado script de backup. Vou acessar aqui o script de backup e vou mostrar para vocês como que funcionou esse script de backup e o que a gente mapeou. Primeira coisa, API. A gente vai colocar aqui todos os acessos da API. Então, a URL da API, ou seja, qual é o site que eu tenho lá do meu GLPI/API, tá? O app token. Esse app token aqui, pessoal, ele é relacionado a lá o cliente da API. Lembram disso? O cliente da API, é que eu não consigo mostrar as duas telas aqui, mas o cliente da API eu tinha lá o app token. E o user token foi aquela string que eu gerei lá dentro quando eu criei o usuário, aquele último item, você dá um regerar, ele vai gerar o user token. Percebam que eu não tenho aqui usuário e senha. Justamente por quê? Porque só vai conseguir conectar se alguém roubar esse script através de API. Claro que dá para você subir, construir, colocar no navegador, enfim, fazer outras coisas. Não vou entrar nesse detalhe, mas façam o trabalhinho de vocês, que é a questão relacionada ao perfil. Próximo item, entidade. Lembram que eu falei? Se o usuário tiver acesso, você vai poder setar a entidade. Se não, ele vai criar o chamado dentro daquela entidade já estabelecida pelo usuário. Olha o próximo item aqui, ó. Tá tudo documentado e mastigado para vocês. ID da categoria, lembram dele? 148. O tipo, coloquei até aqui, ó, incidente/requisição. 1 para incidente, 2 requisição. Obrigado, Danilo Mota. O Danilo Mota é o cara, ele que reestruturou esse script, ficou fenomenal. Eu fiz 10%, 5% desse trabalho aqui. Origem da requisição, no caso eu criei uma nova, então deixei 8, que é a API. Aconselho vocês a colocar aqui, ó, na documentação de cada script, porque você pode colocar um outro. Rogério falou Zabbix. Eu não quero colocar API, eu quero colocar Zabbix. Tá bom, cria uma origem da requisição e coloca Zabbix. E aí eu tenho lá somente aqui um exemplo, um é para Helpdesk. Pessoal, alguma dúvida aqui da API? Bem simples, né? O trabalhinho já foi feito antes, que é aquele de configuração. Vamos lá. Próxima etapa. Gente, aqui faz toda a diferença. Você vai direcionar e colocar todas as variáveis do diretório de backup. Então, Danilo, quero pôr no /var, quero pôr no /monte, quero pôr no /home. Coloque aonde você quiser. O que você precisa fazer é mudar os diretórios de backup. Esse aqui é o diretório onde vai ficar o SQL, o dump. Aqui é onde vai ficar a aplicação. Aqui é onde vai ficar o backup dos anexos e aqui o backup do log. Sim, pessoal, façam backup do log. Por quê? Porque o backup do log é onde você vai ter ali toda a estrutura de auditoria. Muitas vezes não fica no histórico do GLPI, vai ficar coisa somente no log. Além do backup lá do log do PHP, do SQL, que a gente aqui usa muito. Vocês não têm noção para fazer debug aí de problemas do GLPI. Então, esses caras aqui, você vai setar uma pasta de backup. Danilo, você colocou tudo no app aqui, né? Coloquei porque eu centralizei o que é a aplicação dentro de um diretório só. Se você quiser colocar app GLPI, log GLPI, enfim, file GLPI ou anexos, não tem problema. Lembra de uma coisa, se você quer pegar o backup e jogar já no file server que vai para uma fita, tá?
você quer, enfim, já mandar esse backup num monte que você deu ali, de um particionamento, ou se você já mapeou o Nextcloud WebDev, já deixou ele mapeado, não quer ficar mandando, fazendo esse upload, já quer deixar ele sincronizado, dica, galera, deixa o backup local e cria um backup nuvem. Aí só manda o backup do SQL e só manda o backup do Files, que de fato a aplicação não muda e o login não muda muito. Então, quer automatizar? Coloca esses dois caras aqui para um backup externo. Vai lá, pega o aplicativo do S3, pega qualquer outro aplicativo de backup e conecta o disco de qualquer nuvem aqui dentro. Pessoal, o mais legal, tudo que acontecer nesse backup, ele vai ter aqui um arquivo de log. Depois você vai ter também o log do backup. Vou mostrar para vocês, assim que eu rodar, que a gente criou um arquivo de saída, para ele dar um ok de tudo que aconteceu dentro desse backup. Então, você tem até o controle do log desse backup. E aí começa. Vamos lá. Próxima etapa, que eu preciso falar e repetir muitas vezes, porque o pessoal que não conhece, copia e cola e depois vai falar que não rodou. Não vai rodar mesmo. Pessoal, aqui são os diretórios do GLPI. Lembra que eu estou com Remi Collet. Eu até coloquei aqui, Remi Collet, tá? Desculpa. Diretório da aplicação do GLPI. No Remi fica aqui em OSR Share GLPI. Se não, pode colocar para lá o seu. Tem gente que põe no OPT, tem gente que põe no /var www.html. Vai ter que vir aqui e mudar o diretório da aplicação do GLPI. O diretório dos files. Eu deixei na raiz, porque o meu tem /var lib GLPI files. Presta bem atenção. Agora o GLPI aqui, no lib, tem GLPI files e GLPI marketplace. Tomem muito cuidado. Eu estou fazendo o script com base no Remi Collet, que é um pacote, um repositório. Se você tem lá um /var www GLPI, você não precisa fazer nada disso aqui, Vai estar tudo dentro de uma única pasta. Presta bem atenção nisso para você falar depois que está errado. Próximo item, e aí eu já saio um pouco do conceito, vai ser um negócio um pouco mais acelerado. Gente, para eu não ficar colocando aqui e deixando na aplicação do backup, ou no script de backup, o meu usuário e senha do meu login lá do banco de dados, tá? E o meu banco de dados, eu peguei aqui, tá? Uma função aonde eu vou no arquivo config.db, que tá lá no etc do meu GLPI, que foi instalado através do Remi, tá? Eu tenho esse cara lá no Remi, e eu dei um grep do dbconfig, do dbuser, dbpassword e do dbdefault. Então, aqui, eu não preciso colocar o meu usuário e senha do meu script de backup. Quem vai fazer backup de outros bancos de dados vai precisar acessar com variáveis direto do banco de dados. Coloca um hashtag aqui na frente dessas linhas, tá? Oculta aqui esses caras, elimina eles, ignora esses caras. E aí você coloca aqui, dentro do dbuser, dbname, dbpass, o seu banco de dados. Você vai ter a mesma variável lá no script, beleza? Mas com uma ressalva. Se você vai fazer backup com o usuário setado, faça um favor. Vai lá dentro do seu MySQL, assim como eu falei e o Arthur falou, crie um usuário backup banco de dados GLPI, somente leitura, e coloque esse usuário aqui manualmente no seu script de backup. Não utilize um usuário root jamais para o backup e não utilize qualquer outro usuário que tenha acesso à permissão de gravar isso no GLPI, tá? Ninguém está ouvindo o que eu vou falar, mas de fato isso não serve muita coisa, porque se alguém invadir sua máquina, em teoria, ele vai ter acesso ao config.db do seu GLPI. Dali, ele já tem acesso ao usuário. Mas nunca o root. Nunca deixa o root exposto tanto no config.db para o GLPI ou no seu script de backup. Tá? Então, de novo, boa prática, falaremos sobre isso lá na instalação no treinamento de Linux. Aí aqui começa, pessoal. Tamanho do diretório anterior. A gente criou um true e false, você pode habilitar e desabilitar. Aqui é dos files, aqui do log, backup antes, backup depois. E os status do disco. E aí você vai ter aqui os comandos no decorrer do script. Pessoal, percebe que está tudo segmentado e tudo baseado em variáveis, em comandos, enfim, em configurações pré-definidas. Você depois vai poder colocar do jeito que você quiser. Ficou fácil, ficou mastigado. Algumas preferências. Estilo e formato de data. Faça aqui do seu jeito. Então, formato para o backup, formato para o arquivo de log, formato para o
nome do arquivo, tá? E aí eu começo com o backup SQL. Gente, não tem nada de diferença, tá? Não tem nada de diferença aqui, ok? Isso aqui é um script de backup que tem por aí. Inclusive, o meu agradecimento ao Thiago Passamani, porque o meu primeiro script de backup veio da origem do dele. Como esse aqui tá bem diferente, eu acabei não citando ali no script, mas eu vou fazer questão de, antes de colocar lá no GitHub, tá? Vou citar as minhas duas fontes, que foi o script de backup do Thiago Passamani, que é bem antigo, mas assim como eu gosto que cite a minha fonte, eu vou colocar a fonte do Thiago Passamani, tá? E vou colocar também um outro script de backup que a gente pegou de Linux, que eu acabei pegando algumas variáveis aqui, e aí eu faço questão de colocar aqui dentro, tá? Todo o conceito da API, de segurança, de variáveis, foi Danilo Santos e Danilo Mota, Service Desk Brasil. Mas faço questão aqui de colocar as fontes, porque é muito importante citar as fontes. Quer falar alguma coisa, Arthur? Não. Só realmente agradecer o Thiago também. Que tá Esse aí é macaco velho também. Que tá sempre seguindo a gente. Deu um parabéns lá. Obrigado, Thiago, aí, pelo prestígio. E aí, já pegando aqui o que o Irã falou aqui, essas dicas de segurança são a cereja do bolo. Concordo 100%, tá? Porque não gera exposição da sua API, não gera exposição do seu GLPI, não gera exposição do seu banco de dados. Enfim, no passado, pessoal, eu criei lá o meu primeiro instalador lá do como é que fala? Do script de instalação do GLPI com Remy Collet, que inclusive a fonte foi o próprio Remy lá no blog dele. E aí você tá ali, você muda, você traduz, põe coisa nova, faz algumas coisas, né? A gente faz sempre aquela questão da melhoria, né? Nada se cria, mas se copia. Mas enfim, a gente tem que citar a fonte sempre. Mas aí eu peguei um ponto que eu falei assim, não, desabilita C Linux. E aí assim, todo mundo, parabéns, uhul, sucesso, nossa, perfeito. Somente um cara chegou no particular, acho que ele não quis se expor, falou, olha, eu discordo de desabilitar a C Linux. Eu queria saber se você tem os comandos da C Linux. Falei, que bom, que bom. E aí no próximo eu acabei mudando e colocando a C Linux e também não fiz mais a questão de desabilitar o Firewall, porque antigamente eu desabilitava o Firewall e desabilitava a C Linux. Aí a galera não entende de security ou de baseline de Linux, publica na internet com tudo isso desabilitado e aí fica exposto. Então, o que o Irã falou aqui, ele tem razão. Não desabilite a C Linux e não desabilite o firewall do próprio Linux ali do GLPI, porque você pode ter sim um firewall lá de borda, mas é bom você deixar isso também no seu GLPI local, principalmente para sua rede local, tá? Pessoal, aí aqui eu não vou me estender muito aqui por conta da questão do tempo. Então vamos lá. Aqui eu pego lá o do-HS, tá? O do-sh do diretório do backup SQL. E aí eu tenho true e false. Eu dou um eco aqui dentro do log file para começar o backup. Falo aqui dentro do log file o formato e já crio o backup. Já falo aqui a data do backup que vai ser. Vou mostrar isso para vocês no log. E aqui um outro pontozinho importante. MySQL dump. Gente, qualquer comando do MySQL dump aqui serve. Inclusive, anota aí. Arthur, anota também, por favor. -- no table spaces. Isso é MySQL 9.7 para cima. Desculpa, 5.7. Olha eu falando de 9. 5.7 para cima. No table space é MySQL 5.7 ou MySQL 8, tá? O outro é o single transaction, tá? Eu vou ver com o Arthur. Arthur me cobra para a gente só mudar essa variável aí para o MySQL 5.7 ou 5.6. Foi uma outra melhoria que eu e o Moto a gente estava conversando e eu anotei aqui. Mas a gente vai pôr esse script no blog do Arthur, então eu preciso documentar. E aí você pode ativar MySQL 5.6 ou 5.7. Então a gente já vai fazer uma melhoria aqui de qual é a versão do seu MySQL. Ele vai pegar o DBuser que está lá em cima, ou do Remy, do config.db, ou feito na mão, o password, o nome do banco de dados e aqui o diretório do SQL. Já vai criar um dump.sql, tá? Depois ele vai fazer aqui um eco, mais uma vez, lá no log file, com os formatos e o tamanho do GLPI, ok? Então tomem muito cuidado com qualquer variável que você alterar aqui, porque vai alterar em tudo quanto é lugar. A variável, o nome da variável, tome cuidado na alteração. O conteúdo da variável você tem que colocar, userdir, enfim, os configs lá das pastas.
E aí aqui na sequência eu estou compactando uma outra melhoria. Eu tinha feito com tar GZ, depois eu fui lá e mudei para tar.bz2. Fica muito menor, e aí lá na frente a gente já vai jogar isso num cloud, vai dar um pouco mais de giga no final das contas. Então eu acabei voltando aqui, mudei tudo para BZ2. E aí ele tá lá, ele vai compactar o arquivo, já o dump, tá? Como BZ2, que é o próprio .sql que tá lá, e já vai jogar também lá dentro do log, tá? E eu vou remover o arquivo .sql, eu não vou deixar esse arquivo lá dentro exposto, porque eu quero eliminar disso, que eu já tenho ele compactado. Até aqui eu fiz somente o backup relacionado ao SQL. E aí eu começo com o backup da aplicação, o backup do files e o backup dos logs. O que acontece? Ó, tá até aqui, faltou o log aqui. Eu preciso mudar esse cara aqui para log. Mas depois, tá vendo como a gente vai ficando, toda hora vai melhorando e aí acaba que fica esse cara. Vamos lá. Para terminar, então, aqui eu tenho o URL da aplicação, né? Lá o diretório da aplicação, o backup dir app, e eu deixo esse cara como glp app bz2, e eu sempre removo ele no backup anterior. Então, por que eu removo ele? Porque ele é muito grande, eu não preciso dele, eu faço um backup full dos arquivos, tá? E eu faço também um backup full dos files, e eu faço um backup full da aplicação e um backup full dos logs. Então, eu acabo eliminando o diretório, o arquivo do diretório lá anterior. Fica a seu critério. Se você não quiser remover, coloca aqui o campo data, e aí você só vai acrescentando. Aconselho você a colocar um limitador e remover 20 dias depois, 5 dias depois. Temos isso num outro backup mais avançado. Eu eliminei daqui para ficar um pouco mais simples. E aí eu tenho só as mensagens. Então, backup realizado vai dar um eco ali dentro do console. E aqui eu vou dar um outro eco já com o formato da data, enfim, dizendo que o backup também foi realizado. Aí começa, pessoal. Aqui tá o molho do cachorro quente. Como dizia um amigo, o salto do felino e não o pulo do gato. Pessoal, olha só que bacana. Eu faço aqui um eco e abro a sessão lá dentro no log do glpi. E olha, esse aqui, Rogério, ó, é o molho do cachorro quente, ó. É você gerar a sessão, ok? Do token do glpi, beleza? Aonde você gera aqui dentro não só o token, mas dentro de um grep já separa somente a sessão dentro desse carinha aqui chamado backup de glpi. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque isso aqui, ele é muito inteligente. A galera sofre para gerar a sessão. Para abrir a sessão, é como se eu estivesse fazendo login no glpi, tá? Através da API. Então, ele vai chamar lá o app token, a URL do glpi e o user token. E ele vai fazer um init session, tá? Quem quiser fazer uma engenharia reversa disso, ok? Eu preciso pegar exatamente esse cur, para quem não conhece o cur, dá uma estudada aí o que é o cur, tá? E você consegue fazer através desse cur o init session. Então eu tenho aqui o método de sessão de login lá do glpi através das minhas variáveis, que são a URL, o app token e também o user token. Beleza? Aqui embaixo eu já começo a criar o meu chamado. Então ali eu já tenho o título e a descrição, formatei aqui o título e a descrição do chamado. Então eu tenho lá backup glpi, a data do dia do backup, e tenho também a descrição, que é o quê? Uma string aqui, ó, onde eu já tenho um HTML. Por isso que eu falei para vocês, eu começo a criar um HTML. Quer brincar com algo mais avançado? Tá aqui, ó, uma descrição já colocando aqui para vocês uma variável com a descrição em HTML. Colocou aspas simples, ele já vai funcionar. Aqui é a mágica do negócio. Então eu tenho aqui vários ifs. Então eu tenho aqui o if que vai me gerar o tamanho do backup antes, o tamanho do backup depois, e aí o tamanho do diretório do app, do file e do log, e o status do disco. Quer fazer alguma coisa diferente, é só mudar esse cara aqui. Esse cara é o mapeamento da descrição, tá? Tome muito cuidado com aspas simples e aspas duplas, maior e menor. Muito cuidado mesmo, porque qualquer escorregadinha aí que você der na aspas, ele vai travar o cur, vai dar problema na hora lá do cur. Pessoal, a mágica vai acontecer aqui embaixo, ó.
Eu vou gerar lá o log de novo de criar chamada. E aonde está a mágica? A mágica está aqui. Esse cara deu um baita trabalho. Esse cara merece a cerveja que o Jorge gosta de anunciar aí, o vinho, enfim, o whisky ou o superchat, caso a gente tenha nas próximas lives. Mas vamos lá. Ele vai pegar um outro cur e vai pegar a seção que gerou lá do token anterior. Fantástico isso. Essa é uma automação de muito valor, vocês não fazem ideia. Para quem conhece programa, sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, dá uma estudada em Curve. Isso aqui é muito legal, tá? Eu fiz uma pequena, não dizer cópia, mas um pequeno estudo, na verdade, apresentação de um outro script que tinha em PHP, beleza? E aí é onde eu coloco a entidade, que é a entidade ID, o ID, que é o tipo, né, do chamado, que é o type, o ID Categories ID, que é o ID da categoria, o request types, que é a origem, tá? Da onde vem o chamado, o name, que é o título, e o content, que é aí a descrição do chamado. E aí eu coloco tudo isso para o URL de create ticket, que nada mais é do que a URL lá da API, apirest.php/ticket. Pessoal, aqui eu crio o ticket, eu crio o chamado, e aqui eu vou colocando as variáveis. Para quem quer entender um pouco mais da API, eu estou dizendo o seguinte, create ticket, tá? Aí eu estou colocando aqui todas as questões relacionadas. App token, beleza? Então aqui é onde eu coloco o token. Session token, a seção lá do login que eu tenho, beleza? Vou dar um input do quê? Entidade, tipo, categoria de chamado, origem da requisição, título e descrição. Galera, dica, sabe onde você pode estudar para entender melhor quais são os campos e colunas? Vai lá no banco de dados do GLPI, que tá claríssimo para você o que é cada um desses itens, tá bom? Quer colocar outro campo? Fique à vontade, é só estudar um pouquinho mais do curl e entender lá no input ticket quais são as variáveis, quais são as colunas do chamado. Conteúdo mega avançado. Não tem em nenhum outro lugar. Vai firme que vocês não vão achar em nenhum lugar dentro da internet que diz respeito a GLPI. E aí eu termino com aquela questão de boa prática. Gente, encerra a sessão. Então eu vou lá, gero o log e venho aqui no curl, vou lá no content, vou pegar o JSON e vou colocar o app token e o session token e dou o quê? Kill session dentro da sessão. E já mando lá para o log. Backup concluído. Vou dar um eco aqui da data e o nome do backup e vou colocar aqui dentro do log que o backup foi concluído e dou um eco que o chamado foi criado. Bora executar esse cara aqui para ver o resultado. Falei pra caramba. SH, espero que ele não me desaponte. E aí, Arthur, vai rodar ou não vai rodar? Agora é a hora da verdade, é aquele momento que a gente acha que vai agora é a hora, hein? Vamos ver. Vou trazer o Arthur e o Jorge aqui. Vamos fazer figuinhas aqui. Cruzou o dedo já? Cruza o dedo não aí, fazer Arthur. Figa. Precisa cruzar o dedo, não. Foi o Mota que fez, cara. Não precisa cruzar o dedo. A força está com você, meu jovem. É isso aí. Comenta aí, galera. Comenta aí se vai dar certo ou se vai dar errado. Ele tá fazendo o backup do SQL, os demais itens ele vai passar muito rápido. Comenta aí, galera. Escreve aí. O que vocês acharam? Qual é o próximo tema? E aí, Mike? Gostou ou não, Mike? A live é graças ao Mike, viu? Que tá aí na luta pedindo API. Bah, mas que responsa que o homem deve botar no Mike, cara. É isso aí, pô. Não, o Mike me chamou no Instagram essa semana aí, quando eu falei da live, e ele tava bem empolgado mesmo. Olha lá, pessoal. Backup realizado, o backup ficou com 123 megas e o chamado foi criado. Vamos ver o nosso script lá dentro, vamos ver o log, tá? Então vou dar um tail no /var log glpi backup log. Tá aí, ó. Ele então criou o SQL, beleza? Foi lá, gerou o arquivo com 180 megas do BZ2, concluiu o backup SQL, concluiu toda a parte do backup das pastas, e aí ele deu backup realizado, abriu a sessão lá dentro do init session na API, criou o chamado, olha que legal, chamado criado com sucesso e o ID do chamado, encerrou a sessão no GLPI, beleza? E aí depois ele deu backup e chamado
concluído. Vamos ver o resultado do backup aqui no Linux. Diga. Agora tinha que subir aquela figurinha lá, que satisfação, Aspira. Como é que é? Não entendi. Que satisfação, Aspira. Capitão Fábio no filme Bop. Tinha que subir agora aquela figurinha do Capitão Fábio. Que satisfação, Aspira. Tá aí, galera, ó. Date, eu tenho aqui 20 horas e 35 minutos. Tá aqui 20 horas e 34 minutos. Todos os backups aqui dentro. Vou descompactar somente. Vou pegar esse cara aqui, ó. JXVF. Foi lá, descompactou. E aí, vamos lá. Tá lá dentro do /var, lib glpi. Tem aqui o Files e o Marketplace, CD Files. Tá lá todos os arquivinhos dentro do Files. Beleza? Vamos lá para o SQL, galera. Vamos para o SQL. Precisa não, Francisco. Vai estar no blog essa semana. É só rever a live, pegar o conteúdo que vai estar lá no blog e aplicar na tua estrutura, cara. Não precisa ficar nervoso, não. Tranquilinho. Tá lá, galera. 5 de maio, 2033. Vou descompactar aqui o arquivo. Até porque nem dava para anotar, né, Arthur? Ficaria muito complicado se fosse anotar todos os itens. Ele dá um errinho porque ele tá criando lá as pastas e tá aqui o arquivo do SQL, tá, galera? Vou só dar um CD aqui no arquivo. Ok? LL. Tá aí o backup do SQL do glpi. Vou sair aqui do meu console, vou lá para o meu glpi novamente e vamos ver se esse chamado realmente foi criado lá dentro do nosso glpi. Eu vou pegar aqui novamente o backup lá do glpi. Ô, Arthur, funcionou o superchat aí, cara. Olha aí, falou que não tinha dado. Ô, Júnior. Olha aí. Ô, Júnior. Que é isso, pessoal? O Google... Tem 3 lager aí, pô. Tem 3 colorado aí. Liberou. Agora não. Agora eu vou parar lá e vamos começar de novo. Porque tem que ter superchat, gente. Que isso? Como? Eu não tava esperando. O Júnior deu um jeito de liberar o superchat para nós. Que isso, jovens. Tá lá, ó. O backup das 20 horas e 34 minutos. Eu vou fingir que é cerveja, não, Francisco, tá? Só deixa o Francisco botou mais uma observação ali. Não, eu não quis dizer de ficar nervoso. É que a gente está gerando aqui um conteúdo que é de fato direto ao ponto para uma coisa que a galera tá pedindo e precisa muito. Então, basicamente, o que a gente está gerando aqui para a comunidade é um conteúdo que é rico. A gente está tentando fazer no menor tempo possível para não tomar muito tempo também. E esse conteúdo vai estar também no blog, isso que eu quero te dizer. Vai estar o script no blog, vai estar toda a documentação necessária para que tu possa mesmo implementar na tua infraestrutura e consiga fazer esse backup de uma forma automatizada, abrir o chamado para dizer que foi feito ou que não foi feito, e poder, de fato, usar isso aí. E aí fica aquele convite, porque nós vamos ter mais aulas durante o Travessia sobre a API. Então aí tu pode aprender muito mais. Claro que é um processo contínuo de aprendizado aqui. O Danilo, daqui a pouco, ele vem com umas ideias novas. Aí ele fala com o Mota lá, aí o Mota traz umas coisas que também a gente também toma uns sustos às vezes aqui, porque a gurizada é todo dia aprendendo um troço novo. Mas fica tranquilo que vai ter muita coisa para rolar aí. O que a gente trouxe aqui hoje foi, de fato, algo para ser direto ao ponto, para conseguir fazer algo que é necessário, extremamente importante, e não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai ter essa documentação toda prontinha para vocês aí. É isso aí. Pessoal, agora com mais tranquilidade, Júnior, obrigado pelo superchat, sucesso, valeu. Eu tentei fazer um teste hoje, o Google falou que não estava autorizado, mas obrigado, você foi o primeiro aí. Então, manda um e-mail lá para contato@Service Brasil, que a gente vai mandar para você uma camiseta do GLP Network, beleza? Pode mandar para a gente lá. O estreante do superchat aí vai levar uma camiseta do GLPI. E eu vou tomar uma cerveja com o Arthur e com o Jorge com esse superchat. Obrigado, Júnior. Pessoal, eu tô ausente de álcool no momento. Eu tô ausente de álcool, eu estou grávido com a minha esposa grávida, então ela não toma, eu também não tomo.
Vai dar certo. Eu vou, Vamos lá, galera. vou na água. Vamos lá pra gente encerrar, então. Eu estou medicado e também não estou na cerveja, mas agradeço muito pelo superchat em si, não pelo dinheiro, não pela cerveja, mas porque a galera tá aqui, tá curtindo o que a gente tem para compartilhar com vocês. Pela confiança, pelo crédito e a confiança. É isso aí. Então vamos lá, galera. Ó, para finalizar aqui eu tenho o chamado do backup, ok? E aí, de novo, o horário, 20 horas e 34 minutos. Todos os detalhes, categoria, requisição, a hora do backup, o backup antes, o backup depois e todos os detalhes. O que é legal é o que o Arthur falou. Dá para automatizar mais coisas, dá para você criar outras coisas, dá para você, enfim, centralizar outras demandas. O último item aqui relacionado, que eu deixei para o final, tá? É que vocês precisam colocar aqui, deixa eu ver. Opa, peraí que ele foi para a mesma tela. Vocês precisam colocar isso no Macron, né? Precisa colocar esse script no Macron. Então, qual que é a grande sacada aqui? Pessoal, terminou, criou lá o script, fez lá o seu script, tá tudo certo, validou, tá belezinha. Então, beleza, vem aqui, ó. Espera aí, /backup. Dá uma olhada onde está o path do seu arquivo. Então, eu tenho ele aqui no /backup. E não esqueça de cron tab -e. E crie o backup aqui, ó. Mande rodar todo dia às 23 horas o backup do seu GLPI. Então, vai estar lá um SH para backup underline GLPI. Colocou na cron esse comandinho aqui. Ele automaticamente vai rodar o backup todo dia às 23 horas, tá? Espera aí que o meu tá dando erro. Eu vou sair daqui sem nada, porque eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, coloque esse cara para rodar uma cron. Então, cron tab -L. O meu aqui estava desativado, porque eu estava alterando o arquivo para ele não ficar dando erro. É só deixar ele aqui ativado. Provavelmente tem alguma outra cron aqui dando problema, tá? E aí, você tem ali tanto o log, quanto o backup, quanto o arquivo. E o mais legal, que é o que o Arthur falou, que é a dinâmica de você deixar isso dentro da disponibilidade para você conseguir visualizar o chamado, tá? Pessoal, vamos lá, vou para os grandes finais aqui. E aí, Arthur, já disponibiliza para o pessoal que está com pressa aí, para o pessoal que fez aí a demanda do Superchat ou não? Deixa para amanhã ou para semana que vem. O que você acha, Arthur? Ah, pois é, não sei. Eu vou deixar essa pro Jorge responder, porque eu já... E aí, Jorge? Um monte de coisa aí. Tá no mudo, Jorge. Jorge? Sorry. Fiquei emocionado. Primeiro que o Superchat, achei do caramba ele funcionando. E segundo, como o Arthur iniciou ali, depois eu brinquei, não é pela cifra, é pela confiança. É pelo crédito, é por acreditar não só na ferramenta, mas que a gente está aqui expondo a nossa cara, colocando conteúdo, trazendo um pouco que a gente conhece, do que a gente descobriu ali, lanhando na unha, mastigando informação do que a gente já começou atrás, né? De que não tinha documentação nenhuma e a gente ficava lá se virando, se desdobrando para conseguir chegar no mínimo que a gente conseguiu chegar até agora. E acreditar e confiar no que a gente está dizendo, falando, cara, o que eles estão falando ali tem fundamento, tem valor, tem como agregar o que eles estão usando. Isso, para mim, já é muito maior do que qualquer quantia. Então, tem algo ainda mais importante, Jorge. Eu sabia que esse nome não me era estranho, Júnior Marcati, mas é tanta coisa que passou na cabeça nos últimos dias. Ele é na verdade, ele é o cara que fez um dos plugins mais utilizados de ordem de serviço hoje no Brasil, tá? Que ele falou ali, obrigado pela ajuda na divulgação do plugin OS. Do OS. Legal. Esse plugin OS foi um divisor de águas, muita gente precisava, e ele que desenvolveu, eu lembro que na época eu divulguei no blog, coloquei até num repositório, e agora ele até ele pegou de volta para corrigir, ele ficou um tempo fora, mas obrigado também, Júnior, pelos votos de melhoras, e obrigado pelo plugin, e obrigado por auxiliar a comunidade aí com um plugin tão útil, tão maravilhoso. Muito legal. Galerinha, foi só uma brincadeira. Para quem tá bem ansioso, validem aí, por favor, o link. Arthur, Jorge, vocês estão aí.
Eu acabei de publicar aqui no chat. Mas, pessoal, não deixe de entrar amanhã no blog do Arthur, ou sexta. A gente vai divulgar o script, o passo a passo, para quem tem mais dificuldade. Tudo isso que a gente falou aqui no vídeo. E também na descrição do nosso vídeo, tá? Eu vou colocar um pouquinho ali na descrição do vídeo do YouTube. E vejam se vocês conseguem fazer o download aí agora desse arquivo, que vai ficar disponível para vocês aí para download. Deu certo, Jorge? Já testei. Abriu aí o conteúdo, tá tudo belezinha? Abriu. Então, beleza. O SH. Vou correr aqui para mudar o token do meu usuário, senão o pessoal vai invadir o meu GLPI, porque fizeram isso, inclusive, no GLPI 10, né? Então, para que ninguém foi o live do GLPI 10, o pessoal acessou e apagou as coisas que estavam lá, né? Isso deu uma discussão aqui interna que vocês não fazem ideia. Mas fiquei pulando em chamas aqui, de ódio. Eu vou falar sobre isso agora nos agradecimentos finais. Mas vamos lá, Arthur. Terminamos. Foi mais rápido do que eu imaginava. O meu time era ali até as 9 horas. Vamos para os agradecimentos finais. Enfim, pessoal, like, ó, vamos lá, Christopher, like. Olha quem tá aí, Christopher, obrigado pela presença. Aí, meu. Jovem. Obrigado, Christopher. Garoto! Vamos e lá. Aí, tudo bom, gremista? Vamos lá. Quem tem mais dificuldade, pessoal? Pessoal, quem tem mais dificuldade, a gente vai colocar no blog do Arthur. Faremos aqui também as ressalvas na descrição do vídeo. Quem já tá aí com mais conhecimento, fique à vontade. Tá aí o script para vocês. Era brincadeira, aqui foi só uma brincadeira. Eu vou fazer só os agradecimentos finais aqui com o Jorge e com o Arthur. Eu tinha aqui para a próxima live como tema Deployment de software no Fusion, mas tivemos aí uma nova ideia que é o SSO no GLPI. Eu vou pedir para a Daniela abrir uma votação no Facebook, também no Instagram, para a gente ver o que o pessoal vota mais aí, SSO ou a questão relacionada do deployment de software de 3 ou 4 modelos ali de softwares para o Fusion, sei lá, o que eu já fiz num outro treinamento, mas eu não fiz um passo a passo, eu só falei, e a gente pode colocar mais detalhes. E aí o último agradecimento aqui pela presença de vocês, pelo like, pela brincadeira e também pelo superchat. Agora teremos superchat, hein? Lives com superchat, vai ser bacana essa brincadeira. Quem sabe, hein, Arthur e Jorge? Canal de membros, hã? Conteúdo para membro, conteúdo avançado para membro, hein? Vocês acham? Dicas do bigode só para membros? Né? Dica do Biggs? Dica do Biggs? Pessoal, não deixem de seguir, vai ter muito conteúdo, 2021 promete. E vou lá, ó, então tá aí, ó, live de... Já tem torcida, ô Danilo, já tem torcida da equipe da Service Desk aí. O Alberto colocou ali, eu acho que vai dar SSO, já tem até lobby. Caraca, meu, os caras já estão demais aí, pô. SSO é bem pedido mesmo, dá para falar que não. O Fusion, eu acho que ele é um nicho um pouquinho diferente. Porque tem muita gente que tem o GLPI, mas não gerencia os ativos no GLPI, mas o SSO faria a diferença. Vamos ver. SSO e Fusion é a próxima live. Enfim, estaremos aí. E mais uma vez aqui, muito obrigado, Estevão, pelo superchat, sucesso. Essa brincadeira vai ficar bacana. Vamos trazer conteúdo avançado para esse povo aí, Arthur. Vou tacar fogo no parquinho, Jorge. Fogo no parquinho. Canal de membros vai ser sucesso em 2021. Vamos lá, pessoal. Ó, não percam, live de aquecimento 9 de junho. Em breve estaremos divulgando o link para cadastro da travessia de 2021. Live de aquecimento. E no dia 16 e 17 comigo, primeiro treinamento gratuito da travessia de 2021. Mini treinamento de Linux, StateOS e Debian. E aí, caso queiram, eu farei talvez uma live de instalação no Windows, porque muita gente pede, e farei essa proeza aí. No Windows? Uma instalação no Windows. Não teremos quórum, né? Mas vai chorível, né? Chorível. Vai que cola, né? Enfim. E aí, fechamento final. Pessoal, vou colocar o Arthur na tela aqui. Arthur, por favor, agradecimentos finais aí. Vou colocar você sozinho. Dá o seu recado para essa galera aí, Arthur. O conteúdo ficou bom, hein, Arthur? Ficou sensacional. Isso aqui realmente é um marco, porque a API é uma coisa que a galera pede muito. Não só
não só cliente, não só o pessoal aqui da comunidade como um todo, no blog, a galera pede bastante, e a API a gente sabe que é o que a galera sempre pergunta, tem como fazer? GLPI é software livre, tem como fazer absolutamente tudo, depende o quanto tu tá disposto a gastar energia e desenvolver aquilo. Então, sempre que a gente pode contribuir com algo para a comunidade, algo que a gente identifique que seja de fato essencial, a gente fica muito contente. Esse conteúdo aqui, quando o Danilo trouxe para mim, e aqui eu estou falando para o público, né, para a galera, quando o Danilo trouxe isso aqui para mim, eu achei sensacional, porque seria realmente algo bastante útil e bastante essencial para a galera. E fiquei muito, muito contente com o resultado, que deu muito certo. A gente sempre fica tenso se vai funcionar ou não, né? Mas a galera é boa aqui, o Motinha faz sempre um trabalho sensacional. Eu quero deixar de novo os meus agradecimentos para todo mundo que soube de tudo que aconteceu comigo. Eu ainda continuo recebendo mensagens de votos de melhoras. Estou me recuperando super bem, estou voltando a trabalhar devagarinho. Estou contente por estar aqui novamente com vocês. E a gente tem muita coisa preparada aí para rolar nos próximos 2-3 meses, pelo menos, né? Então, 2021 vai ser ainda bem longo. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês e espero vocês nos próximos episódios. Sucesso! Vá lá, Monsieur Jorge. Vou colocar todos na tela aqui. Por favor, meu caro, para a gente fechar essa proeza. Eu aprendi mais ainda hoje com isso. Não que seja o cara que fuça igual você a parte de infra, de segurança. Dentre vocês dois, eu sou o que menos entende na parte de segurança. Mas agradeço, porque a gente não para. O que mais me motiva é que a gente não se acomoda. A gente busca cada vez mais. A gente melhorou um ponto, como o Arthur comentou, tem um Motinha aí. O Motinha tem um motorzinho ligado, ele olha um ponto, dá para automatizar esse processo, o menino vai lá, a gente soca a ideia nele, ele pensa como fazer e vem com uma solução. Agradeço demais a equipe, cada vez mais vem comparecendo com mais melhorias para a gente, com mais autonomia por parte deles, para que a gente possa estar aqui. Agradeço a todo mundo que tem participado dessa live e de todas as outras, que vocês não perdem por esperar pela travessia que vem, a gente vem com mais novidade, a gente vem com outras situações. O Danilo já comentou sobre a participação do Andreu, referente a iTunes. A gente tem ainda outros itens, agora vai entrar o Fusion com a questão do deploy, a gente vai poder abordar isso daí. Tem as novidades do próprio GLPI por conta de versionamento, versões novas que vão trazer features novas e situações novas dentro do GLPI para a gente configurar. Então, não percam a Travessia 2021. Para você que já participou, não quer dizer que não haverá coisa nova. Para você que ainda não participou e quer conhecer, vem conhecer, acessa lá o nosso site da Travessia, verifica o que a gente tem, aquilo que melhor se encaixa para você. Se você acha que o custo completo não é legal para você, tem ali módulos separados com as atividades e as disciplinas vocadas para algumas situações, essencial, fundamental, expert. Você vai conseguir ver bastante coisa lá. Tá? E acompanha a gente. YouTube a gente está começando a colocar mais vídeo. Instagram, apesar de ter muita coisa pessoal no meu, bastante coisa também do próprio Arthur, tem o próprio Instagram da Service Desk Brasil. Então, tudo que a gente posta com conteúdo Service Desk vai estar lá. Então, segue lá para você saber das novidades, acompanha lá o que a gente vai colocar. Essa semana a gente começou forte com o Dica do Bigode, pequenos drops de dicas e soluções com situações que às vezes passam despercebido, configurações que muitas vezes ninguém procura saber o que é, como dicionário de software, por exemplo. Então, Dica do Bigode vai estar no ar em breve. Toda semana, uma Dica do Bigode, vídeos curtos de até 3 minutos. Para não faltar. Que a força esteja com vocês. Bom, vamos lá, galera. Que show de bola, estou muito contente. Esse tema aqui eu desejava há muito tempo, eu não sabia se eu teria condições, porque é um tema que eu, apesar de dominar há muito tempo, mas não é algo que eu faço corriqueiro. Eu sempre dou suporte à API aqui dentro na Service Desk Brasil. Conheço um pouquinho de Linux, então estou sempre aprendendo aí Linux quando eu posso. Conheço, enfim, bastante de GLPI aí, tenho bastante conhecimento, mas às vezes a gente acaba enroscando em algumas coisas. Mas acho que o mais importante foi o que o Irã falou ali,
que é trazer uma live para vocês, trazer um vídeo que vai ficar gravado para você depois ver, um script, mas que a gente explique o que a gente está fazendo naquele script. Não adianta nada eu jogar um negócio na internet, se sair copiando e não saber nada do que a gente está fazendo. Posso ter sido chato, posso ter falado muito, né? Ou até um pouco menos do que alguns gostariam, mas acho que tem um ponto aqui que eu gostaria só de refletir com vocês, que é um ponto que me deixou muito chateado. Na verdade, são 2 etapas, e que até se a pessoa está aqui ao vivo com a gente, vai ficar esse recadinho, porque eu não tenho medo de nada. Talvez a gente esteja incomodando muitos, mas eu gosto disso, como diz o amigo Arthur, eu só vambora, taca fogo, quero ver pegar fogo. Mas na última live, um tema foi tão internacionalmente reconhecido que eu recebi até uma ameaça de morte no final da nossa live. Mas fica aqui uma dica, não pararemos e muito mais teremos. Inclusive, essa mesma pessoa, acredito eu, entrou depois que eu divulguei o link que está aí para vocês, o acesso ao GLPI V10, que é uma base simples, foi lá e alterou a senha do usuário do GLPI, deletou todo o conteúdo que a gente estava ali populando. Então, essa pessoa que está tentando desconstruir a gente com conteúdos, ela está perdida, porque não vai impactar nem a minha pessoa, nem o Arthur, nem a Service Desk. A gente vai continuar trazendo conteúdo, com mais dica do bigode, com mais treinamentos gratuitos. Vamos colocar essa comunidade em primeiro lugar, se ela já não é. Então, não adianta nenhuma ameaça, porque só piora. A gente só vai trazer tema mais avançado, tá bom? Pessoal, fiquem com ele. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso total. A gente vai estar sempre aí para ajudar quem tem o acesso. Vamos que vamos. GLPI na veia, Fuso Inventory, Metabase, treinamento de Metabase. Bora, galera. Sucesso total. Muito obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, Jorge. Valeu, Arthur. Até mais. Tchau, tchau.